Urgente! O triunfante retorno de Zaluzhny. O general de ferro assume o controle de tudo. Seu novo cargo já está sobre a mesa. Detalhes chocantes vazaram na internet. O ex-comandante realmente se prepara para concorrer à presidência. Londres está destruindo os planos de Putin. O Reino Unido fez algo incrível pela Ucrânia. Cancelamento do blackout, reanimação emergencial do setor energético ucraniano. Essa decisão não vai permitir que Tarav nos mergulhe na escuridão. A América está em chonas. Trump enlouqueceu. Uma doença secreta está corroendo o presidente, enquanto o povo exige o impeachment. Diagnóstico secreto. O diagnóstico de Trump vazou na internet. O poder está escapando de suas mãos. Washington está fervendo de raiva. A Groenlândia foi a gota d'água. A ousada tentativa dos russos de avançar se afogou em sangue. A vingança caiu sobre os ocupantes com tudo. As forças armadas da Ucrânia transformaram a posição deles em terra arrasada. Falaremos mais sobre isso em nossa edição especial Hotspot. O flagelo do Kremlin está de volta. Zaluzhny deixa Lomé. Retorno triunfante à Ucrânia. Fontes internas estão causando alvoroço na rede. Há algo sensacional na mesa do ex-comandante Ishaf. Será que ele voltará ao comando da Sul para desferir o golpe final no inimigo? Enquanto isso, já estão prevendo para ele a cadeira de chefe de Estado. O encontro secreto com Zelensky não foi à toa. Todos os detalhes, confira agora. O general Zaluzhny está voltando para a Ucrânia. Mudar de área de atuação é muito difícil, mas como passei a vida toda estudando e tentando coisas novas, para mim esse processo foi tranquilo e eu me sinto totalmente à vontade. A concentração de rumores e campanhas de informação em torno do ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, está realmente extremamente alta nesse momento. Zaluzhny carrega consigo uma certa reputação que ganhou força no imaginário público como um certo mito do general bondoso, patriota responsável e diplomata íntegro. Os rumores foram alimentados pelo fato de Zaluzhny estar atualmente na Ucrânia e já ter tido um encontro pessoal com ele, Vladimir Zelensky. O fato ocorreu no gabinete do presidente. Durante a reunião, eles também discutiram tarefas diplomáticas, disse o presidente. Agradeceu-lhe pelo seu trabalho na equipe ucraniana. E é importante que todos nós, juntos, defendamos a independência da Ucrânia, nossos interesses nacionais e nosso povo. Discutimos tarefas diplomáticas que são relevantes agora e podem fortalecer todos nós, a Ucrânia, a nossa resiliência. Glória à Ucrânia! A mídia comenta que Zaluzhny está se preparando para deixar o cargo diplomático em Londres e supostamente expressou seu desejo de renunciar ao presidente da Ucrânia. Agora, para ampliar essa imagem ao nível da liderança política, provavelmente é necessário estar presente constantemente em Kiev, na Ucrânia. Ainda mais nesse período mais difícil que a Ucrânia está enfrentando. Com o aumento dos ataques de drones e mísseis e a escalada dos combates nas frentes de batalha. A conselheira de mídia de Zaluzhny, Oksana Torup, desmentiu essa informação no final do ano. Ela afirmou que Zaluzhny permanece no cargo de embaixador e não planeja pedir demissão. Como sempre, fontes não identificadas sabem tudo sobre Zaluzhny e seus planos. Mas nada mudou. Ele continua defendendo os interesses da Ucrânia no cargo de embaixador no Reino Unido. No final do outono, Valery Zaluzhny compartilhou sua visão sobre o fim da guerra na Ucrânia. Ele destacou que uma paz rápida significa a perda da independência. Um cessar-fogo de longo prazo dá uma chance de recuperação. Quando falamos em vitória, para ser sincero, isso significa a destruição do Império Russo. E a derrota é a ocupação total da Ucrânia e seu colapso. Tudo o resto é apenas prolongar a guerra. Nós, ucranianos, é claro, buscamos a vitória completa, ou seja, o colapso do Império Russo. Bem, no final de dezembro, jornalistas escreveram, citando fontes, sobre os planos de Zaluzhny de retornar à Ucrânia e renunciar ao cargo de embaixador. Eles discutiram com o presidente vários cargos para o candidato honorário, desde primeiro-ministro até chefe do gabinete presidencial. Mas naquela altura ele não demonstrou qualquer interesse. Talvez Zaluzhny saiba de algo a mais, por isso está pronto para seguir em frente. Segundo outras fontes, por um tempo, Zaluzhny até considerou o cargo de embaixador nos Estados Unidos ou chefe do gabinete da presidência. De fato, houve conversa sobre a intenção de recrutar Zaluzhny para um dos altos cargos. E durante todo o ano de 2025, esse assunto foi discutido. Mas, como muitos informantes dizem,
Zaluzhny recusou definitivamente o cargo de chefe do gabinete da presidência. E eu não acho que ele de fato, ou que alguém realmente o considere seriamente. Mas o retorno de Zaluzhny às Forças Armadas da Ucrânia é extremamente improvável, já que antes de ser nomeado embaixador em julho de 2024, ele passou por uma junta médico-militar, que declarou o general inapto para o serviço militar e o retirou do registro. Para assumir o cargo de comandante-chefe, Zaluzhny precisaria ser mobilizado novamente, mas ele foi considerado inapto. Claro, no nosso país tudo pode acontecer, mas sua nomeação é extremamente improvável. Além disso, é pouco provável que o próprio Zaluzhny queira isso. Assumir o mesmo cargo pela segunda vez é sempre um prejuízo político. De tempos em tempos, também surgem rumores na mídia sobre as supostas intenções de Zaluzhny de se candidatar às eleições. E, de certa forma, as avaliações acompanham isso. Nível de suporte, percepção em... Nas Forças Armadas da Ucrânia, na TU, Unidade de Treinamento, ele foi posicionado com sucesso para o cargo de comandante em chefe, por estar associado à bem-sucedida Operação Ofensiva do Parque para libertar Kherson e por sua atenção aos soldados comuns. E sobre... As possíveis ambições presidenciais de Valery Zaluzhny vêm sendo discutidas desde abril de 2022. Obviamente, mais cedo ou mais tarde ele teria que retornar à Ucrânia para encontrar o ponto de partida para suas ambições políticas e começar a formar sua equipe política. A atividade política de Zaluzhny e sua influência pessoal continuaram crescendo ao longo da guerra em grande escala. Mas, estando no Reino Unido no cargo, ele não conseguirá montar uma equipe e avançar nessa direção. Para os americanos, de certa forma, Zaluzhny pode ser um parceiro ainda mais difícil para se relacionar do que o atual presidente Zelensky. Embora, por exemplo, Zaluzhny pudesse contar com o apoio do Reino Unido e dos países europeus. O próprio Zaluzhny nunca confirmou os rumores sobre suas ambições presidenciais. E, em outubro de 2025, declarou que não reconhece nenhuma ideia de realizar eleições durante a guerra. Não criam comitês nem partidos, não tem ligação com forças políticas. Toda a sala quer que eu lhe faça uma pergunta. Valery Fedorovich, você vai? Aqui um dia? Para responder essa pergunta, vamos primeiro analisar as condições em que essas perguntas serão apropriadas. Quando houver essas condições, eu, como servidor público, estarei pronto para responder a essas perguntas. Mas ser embaixador do Reino Unido é apenas um passo intermediário na carreira do ex-comandante-chefe, segundo especialistas. O comandante, o ex-comandante, que é associado a certas vitórias. Depois disso, embaixador, ou seja, diplomata, o que está diretamente ligado às características que o cidadão eleitor atribui ao cargo de presidente, tanto como comandante supremo das Forças Armadas, quanto como principal ator da política externa, ou seja, a pessoa responsável pela política externa. Ou seja, o cargo de embaixador, na verdade, acrescenta um charme presidencial ao Zaluzhny para compor completamente sua imagem de futuro presidente pronto. Como ele vai conseguir se mostrar na situação atual e como os acontecimentos vão se desenrolar a partir daqui, ninguém sabe. Será que Valery Zaluzhny vai querer e conseguir sair do gabinete de embaixador? Estamos acompanhando a situação e, com certeza, vamos contar tudo para vocês nos próximos episódios. Londres liga o interruptor da vida. A Grã-Bretanha atinge a escuridão de Putin com milhões. Isso vai salvar a Ucrânia do Apadá. Enquanto o Kremlin tenta congelar as cidades ucranianas, a Grã-Bretanha preparou um plano de resgate de emergência para o nosso sistema energético. Isso é apenas o começo. Quais países ocidentais estão prontos para seguir os passos da Alemanha Ocidental e entrar na batalha energética pela Ucrânia? We are. Em 16 de janeiro, o Reino Unido anunciou uma ajuda adicional de 20 milhões de libras esterlinas, equivalente a mais de 20 milhões de dólares americanos, para apoiar a infraestrutura energética da Ucrânia. A Ucrânia agradece a todos os parceiros internacionais que atenderam ao apelo para aumentar as contribuições ao Fundo de Apoio à Energia da Ucrânia. Nesse momento difícil para... Esses recursos devem ajudar a fortalecer a segurança energética da Ucrânia, diante dos ataques cada vez mais frequentes da Rússia ao setor energético.
Graças a essa iniciativa, em dezembro, o fundo conseguiu ser reforçado em 350 milhões de euros. Sem dúvida, isso não é suficiente, considerando dos graves danos causados à infraestrutura energética civil da Ucrânia durante 10 ataques russos massivos e combinados de grande escala, que ocorreram sucessivamente desde o mês de outubro do ano passado. Por isso, mesmo as contribuições mais modestas para atender às necessidades das empresas de energia, que apresentam seus pedidos ao Fundo de Apoio à Energia da Ucrânia, são muito importantes. E a contribuição significativa do Reino Unido para esse fundo é muito importante e necessária. Após o presidente da Ucrânia declarar estado de emergência no setor energético, a ajuda dos parceiros pode melhorar a situação no fornecimento de aquecimento e eletricidade. Milhões de famílias, crianças e idosos. Quando a temperatura está em menos 15, menos 20 graus, a Rússia está concentrando ataques contra as centrais termoelétricas, cujo funcionamento não tem nenhuma relação com as forças de defesa da Ucrânia ou com o complexo militar industrial ucraniano. Considerando que essas centrais termoelétricas específicas fornecem apenas aquecimento, prestando um serviço de aquecimento centralizado exclusivamente para instituições civis e residenciais, tal ato configura claramente um gravíssimo crime de guerra e confirma o fato perturbador de que a Rússia não demonstra qualquer hesitação em utilizar deliberadamente até mesmo aqueles instrumentos, aqueles meios extremos que nem sequer os fascistas italianos, nem os nazistas alemães mais radicais ousaram utilizar em seus períodos mais sombrios. Os recursos estão planejados para serem usados na prestação de assistência emergencial vital para reparo, restauração, proteção e garantia do fornecimento de energia em todo o país, para que durante os rigorosos invernos, casas, hospitais e escolas continuem com eletricidade e aquecimento. Após cada ataque massivo, os trabalhadores do setor de energia implementam desligamentos emergenciais e de emergência da eletricidade. Os trabalhos de reparo e restauração são realizados durante vários dias, podendo durar até uma semana. Depois, a situação consegue ser estabilizada e voltam os cronogramas de desligamentos estabilizadores para a população, com até 2 etapas e horários programados. As restrições de energia para a indústria geralmente ocorrem durante o dia, principalmente nas horas de pico. Posteriormente a esse acontecimento, essa situação específica tende a se manter de forma relativamente estável, até que ocorra o surgimento de um novo e iminente ataque. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou que o povo da Ucrânia não deve duvidar. A Grã-Bretanha estará com ele hoje, amanhã e pelos próximos 100 anos, tanto em casa quanto no cenário internacional. A América explodiu, o país está contra Trump, protestos em massa e rebelião nas ruas dos Estados Unidos. O plano de tomar a Groenlândia foi a gota d'água. Washington está fervendo, o impeachment já não é mais boato, mas um cenário real. E isso não é tudo, uma revelação chocante. Trump está gravemente doente. Por que essa verdade foi escondida e o que isso muda para os Estados Unidos e para o mundo? Todos os detalhes a seguir. Nos Estados Unidos, cresce a insatisfação com a política de Trump. No Senado, foi apresentado um projeto de lei que proíbe os militares de ocuparem quaisquer territórios de aliados da OTAN. Estamos falando, em primeiro lugar, da Groenlândia. Essa lei, de fato, reconhece e destaca o papel que desempenhamos como país da OTAN, ao cooperar com nossos aliados e garantir que não agiremos contra eles. E nenhum recurso será gasto nisso. É uma mensagem muito clara e direta, e, para ser sincera, nunca pensei que teria que escrevê-la e apresentá-la ao Congresso. Tudo isso acontece em meio a uma série de declarações de Trump de que ele estaria pronto até mesmo para uma invasão militar para conseguir a ilha. As pessoas falam sobre isso há muito tempo. Cerca de 400 mil pessoas vivem lá. As pessoas, na verdade, nem sabem se a Dinamarca tem algum direito legal sobre a Groenlândia. Eles deveriam entregá-la, porque precisamos dela para a segurança nacional. Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional, não para extração de recursos minerais. Temos muitos depósitos próprios, petróleo e tudo mais. Mais do que qualquer outro país do mundo. Isso é uma questão de segurança nacional. Se você observar toda a costa da Groenlândia, verá navios russos e chineses.
A Dinamarca não terá condições de garantir a segurança. Posso lhe dizer, você sabe o que a Dinamarca fez recentemente para melhorar a segurança? Eles adicionaram mais uma equipe de cães. Isso é verdade. Eles acharam que era uma ótima solução. Isto apesar das autoridades da Dinamarca e da Groenlândia, e até mesmo a própria população da ilha, serem contra a ideia de se tornar um novo Estado americano. Não se trata apenas da Groenlândia e da Dinamarca, mas também de que não se pode mudar fronteiras pela força militar, não se pode comprar outro país ou pessoas, e que os pequenos estados não devem temer os grandes. Por isso, dizemos claramente não. Assim como muitos dos nossos aliados, os países escandinavos, os países da Europa e do resto do mundo. Gostaríamos de cooperar com os Estados Unidos. Nós não buscamos um conflito armado. Mas a nossa mensagem é clara, a Groenlândia não está à venda. É surpreendente que, neste caso, Trump nem sequer tente lembrar do projeto internacional. Os Estados Unidos não têm nenhuma possibilidade legal de anexar a Groenlândia. A Groenlândia é uma parte integrante e autônoma da Dinamarca. Há uma suspeita de que não se trata tanto dos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas sim do uso desses interesses nacionais pelo círculo mais próximo de Trump e pelo próprio presidente americano para ter acesso às riquezas naturais da Groenlândia. Não é só a questão da Groenlândia que causa grande repercussão, mas também o fato de que, ao que parece, o presidente americano mente sobre sua saúde. Cada vez mais aparecem vídeos em que Trump tem ataques estranhos. Eu aviso vocês se algo der errado. Um dia isso com certeza vai acontecer. Isso vai acontecer com todos nós. Mas agora parece que tô até mais esperto do que há 25 anos. E aliás, fiz exames médicos e tirei só notas máximas. Tá tudo ótimo. Trump também tem aparecido com hematomas estranhos pelo corpo. Ele toma aspirina várias vezes ao dia e de vez em quando some para algum lugar. Eu ouvi falar disso, é uma loucura. Na semana passada, fiz várias coletivas de imprensa. Todas foram um sucesso. Tava tudo indo bem, aí fiquei 2 dias sem fazer nada e disseram que provavelmente tinha algo errado comigo. Isso é fake news, é tão falso. É por isso que há tão pouca confiança na mídia. E o ministro da Saúde, Kennedy, tá realmente surpreso de como o presidente ainda tá vivo com um estilo de vida tão horrível. O mais curioso sobre o presidente Trump é que ele come muita comida ruim. McDonald's, doces e Coca-Cola Diet. Eu não sei como ele ainda tá vivo. Se você viaja com ele, pode ter a impressão de que ele passa o dia inteiro se enchendo de veneno. E você não vai entender como ele consegue sequer andar, quanto mais se é a pessoa mais energética que já conhecemos. Então, a probabilidade de Trump não terminar seu mandato é muito alta. E até dizem que aliados e senadores americanos aconselham a Ucrânia a esperar e não aceitar as condições de paz e garantias de segurança do Trump, porque talvez depois simplesmente não haja ninguém para implementá-las. O bunker foi reaberto. Putin saiu à luz e desencadeou uma torrente de loucura. O ditador do Kremlin começou a falar sobre paz à sua maneira. As máscaras foram retiradas, mas ele exige rendição. Que é isso? Uma nova reviravolta no plano de paz ou mais uma das bobagens do ditador? Olhar. Em Moscou, há outra cerimônia, entrega de certificados, aplausos e o obrigatório longo discurso de Vladimir Putin. Formalmente, trata-se de paz e segurança, mas na realidade é o mesmo velho conjunto de acusações, justificativas para a guerra e transferência da responsabilidade pela agressão contra a Ucrânia para o resto do mundo. O ditador do bunker, que já está travando uma guerra em grande escala pelo 4º ano, volta a falar sobre paz como se as cidades ucranianas destruídas e as centenas de milhares de vítimas não tivessem nada a ver com ele. A paz não acontece só sua. Ela é construída, e isso todos os dias. A paz exige esforço, responsabilidade e uma escolha consciente. Putin fala muito sobre escolha e responsabilidade, mas não especifica quem exatamente fez a escolha de começar a guerra e quem deve ser responsabilizado por ela. Já o Kremlin, no seu estilo habitual, volta a pintar um quadro do mundo onde a Rússia é a vítima e todos os outros são agressores. Em vez de diálogo entre os estados, ouvimos o monólogo daqueles que, pelo direito do mais forte, acham aceitável impor sua vontade, dar lições de vida e dar ordens. A ironia é que esse monólogo do mais forte vem justamente do Kremlin, em meio a ultimatos à Ucrânia, anexação de territórios e ataques com mísseis à infraestrutura civil. No entanto, na versão de Putin, tudo é diferente. A culpa é do Ocidente, a culpa é dos vizinhos, a culpa é de qualquer um, menos da Rússia. Dezenas de países no mundo sofrem com a falta de respeito a seus direitos soberanos, com o caos e a ilegalidade
e não tem força nem recursos para se defender. Putin fala sobre soberania com especial entusiasmo, apesar de ser justamente a Rússia que nega abertamente o direito da Ucrânia à existência independente. Mas nessa lógica, Moscou seria supostamente a defensora dos oprimidos e a lutadora por uma ordem mundial justa. Quero destacar que a Rússia é sinceramente comprometida com os ideais de um mundo multipolar. Nosso país sempre seguiu e continuará seguindo uma política externa ponderada e construtiva, levando em conta tanto nossos interesses nacionais quanto as tendências objetivas do desenvolvimento mundial. Segundo o Kremlin, um curso construtivo significa tanques além das fronteiras, ocupação de territórios e chantagem com armas nucleares. Ao mesmo tempo, Putin mais uma vez chama a guerra contra a Ucrânia não pelo seu verdadeiro nome, mas de uma medida forçada pela segurança da Rússia. A segurança deve ser realmente abrangente, ou seja, igual e indivisível. Ignorar esses princípios básicos e vitais nunca levou e nunca levará a nada de bom. Isso foi claramente demonstrado pela crise em torno da Ucrânia, que se tornou uma consequência direta de anos de ignorância dos interesses legítimos da Rússia e de uma política deliberada de criar ameaças à nossa segurança, avançando a OTAN em direção às fronteiras russas, apesar das promessas públicas feitas a nós. Quero enfatizar isso. Nessa versão da história, a Ucrânia se transforma apenas em uma crise, e a invasão passa a ser supostamente uma consequência lógica das decisões de outros. Sobre os ataques com mísseis a prédios residenciais, deportações e crimes de guerra, Putin, é claro, não fala. Lembro que a Rússia repetidamente apresentou iniciativas para construir uma nova arquitetura de segurança europeia e global, confiável e justa. Propusemos opções e soluções racionais que poderiam satisfazer a todos na América, Europa, Ásia, em todo o mundo. Essas iniciativas, na opinião do Kremlin, devem ser discutidas sobre as condições russas, com o reconhecimento dos territórios ocupados e a renúncia da Ucrânia ao direito à própria segurança. Acreditamos que valeria a pena voltar à discussão concreta dessas propostas para consolidar as condições sob as quais pode ser alcançada, e quanto antes, melhor. A paz, ou seja, uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. Por solução pacífica, Moscou ainda entende a capitulação de Kiev. E enquanto Putin fala sobre uma paz de longo prazo, o exército russo continua avançando, e a guerra segue sendo o principal instrumento da política externa do Kremlin. É justamente por uma paz duradoura e estável, que garanta de forma confiável a segurança de todos e de cada um, que o nosso país busca. Nem todos, inclusive em Kiev e nas capitais que a apoiam, estão prontos para isso. Mas esperamos que a consciência dessa necessidade chegue, mais cedo ou mais tarde. Kharkiv virou uma armadilha para os ocupantes. A nova ofensiva russa foi catastrófica para eles. As forças de defesa não apenas repeliram os ataques, literalmente reduziram a pó os grupos de assalto do inimigo. Em Zaporizhia, os generais de Putin estão em pânico. Perto de Gulyaipole, o comando inimigo está realmente sentindo a pressão. Todos os últimos acontecimentos na linha de frente estão na reportagem a seguir. A primeira tentativa de romper a fronteira neste ano. Na região de Kharkiv, os ocupantes tentaram avançar na direção da vila de Dekcharnoy. O ataque foi repelido e, segundo o Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia, mais de 2 dezenas de soldados de assalto foram eliminados. A Brigada Gard, do Serviço de Guarda de Fronteira da Ucrânia, frustrou a tentativa dos ocupantes russos de romper a fronteira estadual na região de Kharkiv. O incidente aconteceu perto da vila de Dekcharnoy. O problema é que depois dessas investidas, aparentemente as Forças Armadas da Rússia não têm forças para desenvolver o sucesso. Por isso, no ano passado, não foi possível criarem uma nova cabeça de ponte séria do lado ucraniano da fronteira. E esperamos que este ano também não consigam. As forças de defesa observam. Antes, o inimigo aparecia em pequenos grupos perto da fronteira, provavelmente testando a situação. Mas, no início desta semana, durante vários dias, já tendo acumulado certas forças em pequenos grupos de infantaria, mas em grande número, tentou atacar as posições das unidades de fronteira. Agora, obviamente, estão procurando pontos fracos para abrir novas direções e tentar avançar. Acho que, por enquanto, são apenas manobras táticas. Dificilmente isso vai resultar em algum avanço sério, como aconteceu, por exemplo, perto de Volchansk ou na própria região de Sumy e assim por diante. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas da Ucrânia registram a intensificação do inimigo praticamente em toda a linha de contato. A situação mais tensa continua sendo na direção de Zaporizhia. Além dos ataques incessantes em Gulyaipole,
os combates recomeçaram com força renovada pelo povoado de Stepnogorsk. O principal objetivo do inimigo é se aproximar o máximo possível do centro regional. Se Stepnogorsk ficar totalmente na zona vermelha e o inimigo já estiver diretamente na região desse estuário, então, obviamente, o inimigo conseguirá se consolidar nesse povoado, trazer para lá os meios adequados de artilharia, tanto artilharia de tubo quanto artilharia reativa, e já poderá bombardear diretamente os subúrbios de Zaporígia, e talvez até a própria Zaporígia, as áreas ao sul, o entorno sul dessa cidade. No entanto, enquanto isso ainda não aconteceu, o comando ainda tem tempo para segurar essa direção e reforçar as forças de defesa aqui com reservas adicionais, segundo os analistas. Além disso, apesar de o inimigo ter entrado na cidade, não se pode falar em controle real sobre o território. Os russos continuam se fixando por todo o povoado. Ao mesmo tempo, eles controlam pouca coisa, porque correram em pequenos grupos para os porões, e agora é difícil tirá-los de lá. No entanto, nos relatórios dos generais de Putin, tudo já foi tomado há muito tempo. Assim, na véspera, ao relatar sucessos na frente, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, triplicou as conquistas dos russos, segundo informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. As histórias sobre a captura, desde o início de 2026, de 8 povoados e de um território de mais de 300 km², se mostraram falsas. Ao mesmo tempo, por algum motivo, o Gerasimov não contou a verdade. Ou seja, quantas pessoas a Rússia perdeu nessas 2 semanas? 14.120 soldados. Mas isso não aparece nos relatórios. Lá, todos estão avançando vitoriosamente. Segundo Gerasimov, as tropas do agrupamento Oeste também estão travando combates urbanos, finalizando a libertação de Kupiansk-Uzlovoy. Na terça-feira, foi publicado um vídeo do ataque russo com bombas aéreas Fab-500, supostamente nas proximidades de Kupiansk-Uzlovoy, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra. Isso indica que as posições nessa área também são ocupadas pelas forças armadas da Ucrânia. Pelo mapa do Deep State, Kupiansk-Uzlovoy é controlada pelas forças armadas da Ucrânia. Isso faz sentido ao ver o mapa em Kupiansk. Gerasimov também não esqueceu de mencionar Pokrovsk em seus relatórios. Na cidade que, segundo os documentos, já foi capturada há vários meses, de alguma forma a Rússia conseguiu avançar novamente. Na realidade, nem isso aconteceu. Agora, podemos afirmar com certeza que parte do território de Pokrovsk, principalmente a parte nordeste, a área dos prédios altos, está sob controle do exército ucraniano. Ao mesmo tempo, o fato de que o número de baixas russas corresponde à realidade é indiretamente confirmado também pela situação nas unidades de assalto. Assim, entre os prisioneiros, nos últimos meses, aumentou significativamente o número de estrangeiros, contam os soldados, o que indica imediatamente 2 problemas. Primeiro, restaram poucos russos. E segundo, Putin tem medo dos que sobraram. Putin entende perfeitamente todos os riscos de ordem socioeconômica relacionados à realização de uma nova onda de imobilização parcial, ou ainda mais, total. Para evitar que esses processos negativos e destrutivos ocorram na Federação Russa, emissários russos literalmente procuram pelo mundo inteiro quem quer ganhar dinheiro. Por isso, acabam nas fileiras do exército russo, nativos de países da África, Ásia e Oriente Médio. No entanto, as forças armadas da Ucrânia não fazem distinção. A Ucrânia está pronta para eliminar qualquer um que venha à nossa terra com guerra. Nas últimas 24 horas, esse número diminuiu em 1.370 pessoas. O final da OTAN, Trump parte para o ataque à Groenlândia, enquanto a Europa se declara uma superpotência militar. Choque. O mundo à beira de uma guerra entre aliados. Enquanto Donald Trump desenha novos mapas do mundo no Salão Oval, em Bruxelas amadureceu um plano que vai mudar para sempre o equilíbrio de forças. As forças especiais europeias já estão de prontidão. O que esperar a seguir? Olhar. Nos Estados Unidos, a série sobre a Groenlândia e os planos de conquista de Trump continua. Se os Estados Unidos não invadirem a Groenlândia, a Rússia e a China o farão. A Dinamarca não pode fazer nada a respeito, mas nós podemos fazer tudo. Assim, literalmente há poucos dias, a Casa Branca publicou uma declaração sobre a escolha da Groenlândia entre os Estados Unidos e a Rússia com a China. Trump insiste que a Groenlândia é necessária para a segurança nacional dos Estados Unidos.
Segundo a NBC News, os IA já até avaliaram a possível compra da Groenlândia em cerca de 700 bilhões de dólares. E isso é mais da metade do orçamento anual do Pentágono. Segundo Trump, os USA querem instalar na Groenlândia um novo sistema de defesa aérea, chamado Cúpula de Ouro, que eles estão construindo. No entanto, o que impede Washington de fazer isso agora, dentro da OTAN, considerando a presença de uma base militar americana permanente na ilha, a Casa Branca não diz. Além disso, junto com a importância militar estratégica, especialistas chamam atenção para o fato de que a ilha é rica em recursos naturais. Minério de ferro, grafite, tungstênio, paládio, vanádio, zinco, ouro, urânio, cobre e petróleo. O maior destaque vai justamente para os elementos de terras raras. O mais importante é que sem eles, a indústria de defesa simplesmente deixaria de funcionar. Por exemplo, um único caça F-35 contém mais de 400 quilos de elementos de terras raras. Em 2025, no auge da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, quando Trump tentou impor tarifas de proteção sobre as exportações chinesas em várias etapas, Pequim bloqueou o fornecimento desses elementos para a América, o que paralisou setores inteiros da produção americana, incluindo a defesa. A Groenlândia ocupa o 8º lugar no mundo em reservas de elementos de terras raras. No entanto, até agora não havia mineração na ilha. O rigoroso clima ártico dificulta as atividades de mineração na maior parte da ilha durante a maior parte do ano. Apenas 20% da Groenlândia está livre de gelo. No entanto, o derretimento das geleiras devido ao aquecimento global está abrindo acesso a recursos minerais adicionais, bem como a novas rotas de navegação e transporte, segundo especialistas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Quando jornalistas do New York Times perguntaram ao presidente do ZAL o que era mais importante para ele, obter a Groenlândia ou preservar a OTAN, Trump admitiu que esse dilema poderia realmente surgir. A aliança transatlântica é basicamente inútil sem os EUA em sua base. Acho que sempre vamos nos dar bem com a Europa, mas quero que eles tomem juízo. Fui eu quem os fez gastar mais dinheiro com a OTAN. Ninguém está interessado nisso, e o que o Trump fala sobre eles já estarem prestes a pegar a Groenlândia são muito provavelmente elementos da diplomacia tradicional do Trump, diplomacia de blefe, intimidação e chantagem. Ou seja, agora ele apresenta esses argumentos na esperança de que os europeus simplesmente vacilem, fiquem com medo e aceitem suas exigências. Por enquanto, uma coisa está clara: os Estados Unidos deixaram claro que seu papel na OTAN não será mais o mesmo de antes. Os Estados Unidos, mesmo que não vão invadir a Groenlândia com forças armadas, ainda assim, na estratégia dos Estados Unidos, divulgada pela administração Trump, está claramente indicado que a Europa deve se preocupar com sua própria segurança. Ou seja, os Estados Unidos, claro, vão ajudar, mas apenas ajudar, não proteger. E é difícil dizer qual futuro espera a OTAN. Mas, de qualquer forma, não dá mais para contar que os Estados Unidos, sem dúvida, vão proteger a Europa. Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou em uma reunião fechada do Parlamento Europeu que a UE respeita o direito dos groenlandeses de tomar decisões de forma independente, mas que eles podem contar com os europeus. A mídia relata que von der Leyen contou que a União Europeia está trabalhando para se transformar em uma potência militar, mantendo ao mesmo tempo o status de gigante econômico. Sabemos que precisamos ser fortes. E força é exatamente isso. Não somos um Estado militar, mas estamos nos preparando para nos tornar um Estado militar. Segundo ela, a União deve desenvolver sua própria estratégia de segurança. As declarações dos europeus de que a Europa precisa restaurar seu potencial militar, de que precisa adquiri-lo, na verdade não são por acaso. E, em princípio, isso tudo está relacionado com os Estados Unidos, mas não de forma direta. Será que, diante das ambições expansionistas de Trump, a Europa está se preparando para uma guerra com os EUA? Afinal, nos últimos meses, a UE aumentou significativamente seu potencial de defesa. Se formos falar sobre uma guerra hipotética entre a Europa e os Estados Unidos, por enquanto é cedo para falar sobre isso. Além disso, no geral, esse tipo de cenário não parece realista. Acho que, por enquanto, neste momento, o confronto entre a Europa e os Estados Unidos em torno da Groenlândia é predominantemente de caráter político. E os argumentos militares que são usados nesse contexto têm um caráter puramente demonstrativo.
Ou seja, acredito que, de qualquer forma, o conflito entre a Europa e os Estados Unidos será resolvido economicamente, diplomaticamente, e não de forma militar. Mas isso ainda não é tudo. A Europa está enviando militares para salvar a Groenlândia do Zeuel. No entanto, o número deles só pode arrancar um sorriso. França, 15 pessoas, Alemanha, 13, Noruega, 2 pessoas, Suécia, 3, Reino Unido, 1, Finlândia, 2 pessoas, Países Baixos, 1 pessoa. Está previsto que os militares ajudem a Dinamarca, a qual pertence a IA, a se preparar para grandes exercícios militares no final de 2026. Claro, esse não é um contingente para proteção física, mas sim política. Mostrar a unidade da Aliança do Atlântico Norte diante da ameaça. Mas a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, declarou em 15 de janeiro que o envio de tropas europeias para a Groenlândia não afetará o desejo do presidente dos Estados Unidos, Trump, de tornar esse território americano. Eu não acho que a presença de tropas europeias vai influenciar o processo de tomada de decisão do presidente, nem seu objetivo de obter a Groenlândia. O presidente deixou claro qual é a prioridade. Ele quer que os Estados Unidos adquiram a Groenlândia. Ele acredita que isso é o melhor para a segurança nacional. E enquanto a comunidade internacional se preocupa com o destino da Groenlândia, o próximo alvo de Trump pode ser a Islândia. Aliás, a Islândia é um elo fundamental na defesa antissubmarino da OTAN. A infraestrutura do país é usada para monitorar a atividade submarina e rastrear o movimento de submarinos russos que se dirigem ao Atlântico a partir das bases do norte. Bom, por enquanto, vamos preparar a pipoca. É isso por hoje, mas mais notícias quentes da linha de frente você confere na próxima edição.